Oi gente, tudo bom? Hoje a gente começa a receita fazendo uma esponja, que é um pré-fermento para a massa que a gente vai fazer. E a gente coloca leite, tem que ser morno, não pode ser muito quente, nem pode ser gelado. Água morna do mesmo jeito. Coloca também o açúcar, o fermento biológico seco e a farinha. Aí depois é só mexer bem e tampar. Pode ser com película, pode ser com pano, esperar 15 minutinhos, porque a textura vai mudar um pouco. Esse pré-fermento, pelo que eu entendi, ele é usado para melhorar a textura e o gosto da massa, então tô obedecendo a receita. 15 minutos depois a minha esponja tava assim, ela mudou um pouco a textura, não sei se dá pra observar no vídeo, e a gente começa a acrescentar a farinha. Tem uma quantidade X de farinha que tem que botar nessa receita, e os ingredientes estão todos aqui embaixo, só que a gente vai botar aos poucos. Primeiro eu coloco 2 ou 3 colheres e vou mexendo. Aí enquanto a massa ainda tá meio líquida, eu venho com azeite. Coloco também o sal e vou mexendo bem. Daqui pra frente a gente vai botando farinha de pouco em pouco e vai mexendo, botando farinha de pouco em pouco e mexendo até que você alcance uma textura que fica meio difícil a massa de mexer com a colher, aí a gente começa a usar a mão. Aí você vai botando farinha e mexendo com a mão até que a massa chegue num ponto que ela comece a desgrudar da tigela e da sua mão. Então você pega um pouco da farinha que tá dentro da quantidade da receita e coloca em cima da sua superfície. Eu vou usar na mesa dessa vez. Eu acabei botando demais, mas mais pra frente eu ajeitei. E você vai começar a sovar essa massa. Eu já falei pra vocês que eu sou péssima nessa parte de sovar, mas o movimento que eu tava fazendo era esse, de empurrar e depois puxar enrolando. E a receita pede pra gente sovar durante 7 minutos, foi o que eu fiz. Botei um pouquinho do azeite que sobrou no fundo da minha tigela limpa, botei a massa, botei um pano relativamente úmido por cima e aí a gente espera 15 minutos. E depois desse tempo você vai perceber que a massa ela não cresce como em outras receitas, ela simplesmente pega um ponto que se você puxar ela demora pra rasgar, que é o ponto de véu. Essa massa eu sabia que rendia 28 esfirras, então eu fui pesar o total pra saber quantos gramas tinha que ter cada uma, e cada uma ficou com mais ou menos 40. Depois de porcionar a massa, então eu fazia as bolinhas, igual eu fiz no vídeo anterior do pão de hambúrguer. Fui puxando as extremidades e botando pra baixo, puxando as extremidades e botando pra baixo, até fazer uma bolinha. E aí você, com a sua mão, vai fazer esse formato aí que eu vou mostrar. Cadê? Esse daí. E sem encostar a palma da mão na massa, você vai girar pra deixar bem redondinha. E essa massa vai para uma tigela que tem polenta. A receita, na verdade, pede por semolina ou fubá, o que eu tinha era polenta, então botei aí. Essa receita é do canal Amo Pão Caseiro, que é um canal incrível, ele é super didático para você aprender a fazer pão, porque aqui eu já falei que eu não sei fazer muito bem. Então assiste a receita original, porque ele dá muito detalhe se tiver alguma dúvida. Lembrando que todos os dados de ingredientes estão aqui embaixo também. Depois de você porcionar, fazer as bolinhas e tudo mais, você vai girar, empanar no fubá, ou na polenta, no caso, cobrir com um pano e esperar mais meia hora. Agora sim dá pra ver que a massa cresceu. E o próximo passo é pegar uma caixa, uma assadeira, alguma coisa que dê pra tampar. Pegar cada bolinha dessa e meio que fazer um disquinho. Não precisa ser nada muito, assim, caprichado. Você tira o excesso do fubá ou da polenta, amassa e coloca na sua caixa ou na sua assadeira. Quando você terminar de fazer todos, você tampa pra deixar mais meia hora. Enquanto isso aí vai acontecendo, eu vou fazer o recheio, que nesse caso vai ser de queijo, mas você pode rechear com o que você quiser. Eu vou usar ricota, na minha cabeça era isso que tinha na esfirra do Habib's. Dou uma amassadinha com garfo pra ficar mais fácil de mexer. Coloco também mussarela, que eu passei no processador. Coloco também salsinha, que é opcional, e manteiga, ela tem que estar num ponto de pomada, assim, não é pra estar nem derretida, mas também não dá pra estar dura, porque você tem que misturar. E aí você mistura tudo isso e experimenta se está suficientemente salgado, porque depois, senão, você acerta o sal. E por último, vai botar o ovo, que tá cru, então pra você não ter que ficar comendo o ovo cru, deixa por último. Se eu fosse botar as esfirras pra assar, nesse momento eu já ia deixar o forno aquecendo a 250 graus, é bem quente mesmo, mas eu não vou congelar. Então só vou abrir a massa ali com a ponta do dedo, só no meio, pra deixar uma borda mais alta nas laterais. E aí você pode fazer, essa massa estica bastante, então você pode fazer ela super larga e deixar a massa mais fina, ou fazer do jeito que eu fiz, eu gosto da massa mais grossa, e botei o recheio no meio. Só tomando cuidado pra não passar da borda. Esse recheio fica até consistente, essa mistura que eu fiz, então ele não vai vazar e sair pelos lados. Mas pra ficar uma esfirra mais bonitinha, eu tentei não passar. Normalmente os lanches que vocês veem, eu faço sempre com antecedência, e no dia de montar a lancheira eu termino de assar ou esquento, e eu faço o seguinte: eu abro, faço salgado, coloco tudo numa bandeja, numa assadeira e levo ao freezer. Eu tenho aquele freezer horizontal e ponho tudo pra congelar completamente. E aí depois que congelou, eu tiro dessas bandejas e coloco no Ziploc, porque se for botar fresco do jeito que tá agora, vai grudar um em cima do outro. Quando tiver congelado, dá pra botar num Ziploc pequeno, dá pra fazer tudo mais compacto, mas só se já tiver tudo congelado. Então, congelei, no dia seguinte, lancheira. E pra finalizar essas esfirras, eu deixei 10 minutos a 200 graus na airfryer. Esse lanche de hoje não precisava ser muito grande, porque é só meio período, e também porque nessa escola aqui, eles têm o mesmo tempo, o mesmo intervalo de tempo pra comer e pra brincar, então eles vão preferir brincar. Se eu mandar muita coisa, eles não comem, não é igual era na Rússia. Então eu tô mandando kiwi e morango. Na lancheira eu não vou precisar da parte térmica, então eu só tirei.
Eu coloquei as frutas nessa seção menor e eu tô mandando elas assim cortadinhas e meio que não geladas, porque aqui tá muito frio ainda. Se tivesse muito calor, eu botava na parte térmica. As esfirras ficaram assim, elas ficaram exatamente com o mesmo gosto do Habib's, não com a aparência porque eu não sei fazer direito, mas ficaram muito boas. Mandei só 2 porque foi o que coube e eu tava na dúvida ainda se a Nina ia comer tudo isso. De suco eu misturei cenoura, laranja e limão, que eu já falei que é um suco bem comum aqui. E, pra finalizar, tô mandando aquele garfo-colher pra ela poder comer as frutas. E esse pote é enorme, eu não coloco dentro de lancheira, tá? Vai direto assim pra mochila. Agora vamos ver se ela comeu. Você comeu tudo? Não bebi o suquinho, porque não dava pra beber. Porque não deu tempo? Não. Ou não tava bom? Você gostou? Você já tinha provado antes? Eu não lembro se eu já tinha feito isso. Ainda não tinha provado, tá fechado. Mas será que tá bom ainda? Vamos ver. Mas gostou da esfirra? Sim. Muito bom. Gostou mesmo? Laranja e maçã? Não, limão, cenoura e laranja. Mas eu não sei se tá bom, tem que ver, tá bom? Então é isso. Mamãe, isso foi engraçado. Fica, eu cortei com kiwi. Tudo bem. Agora briga, tá bom. Vamos ver se o suco tá bom. Ó, enquanto o Caos tá desenvolvendo aqui, a Nina acabou de ver esse detalhe na lancheira. Vai do outro lado. Agora sim, até semana que vem.